Então, hoje é a segunda parte, né, desse... Então, nós falamos que sobre a categoria das mulheres, né, que ela é compreendida como estável ou permanente, e isso não contempla a representação política almejada pelo feminismo. Então, a crítica feminista, ela precisa questionar como as mulheres podem se fazer representar mais plenamente na linguagem e na política. E, além disso, ela também precisa compreender como a categoria das mulheres, o sujeito do feminismo, né, como que ela é produzida e reprimida pelas mesmas estruturas de poder, por intermédio das quais busca a emancipação. Então, nesse caminho, a Butler, ela fala que a categoria das mulheres só alcança a estabilidade e a coerência no contexto da matriz heterossexual, que é uma grande inteligibilidade cultural por meio da qual os corpos, gêneros e desejos são naturalizados. Então, a Butler observa, por exemplo, que, embora Beauvoir entenda que o gênero é construído, né, há um agente implicado nessa formação, ou seja, um ser pensante que assume ou se apropria desse gênero. Então, esse sujeito, ele está marcado pela anatomia, que é para Beauvoir pré-discursiva. Então, portanto, né, as mulheres, elas são o outro, né, que se define pelo seu corpo. A Irigaray, por exemplo, por outro lado, ela afirma que o sexo feminino não é um outro, né, e tanto o marcador como o marcado pelo gênero se mantém no interior de um modo masculinista de significação. Então, agora, nesse tópico 1.4 do capítulo 1, a Butler, ela continua comentando sobre as feministas e ela diz que há, em Beauvoir, uma reciprocidade malograda de uma dialética assimétrica, e já para Irigaray, a própria dialética é elaborada monologicamente por parte da economia masculinista. Ou seja, enquanto para Beauvoir a questão trata de um diálogo, né, dois pontos de vista diferentes, em que os homens se sobrepõem às mulheres, né, que tem mais valor para os homens, para Irigaray, o diálogo é, na verdade, um monólogo masculino, porque é a partir desse ponto de vista masculinista que se pensa a diferença, né, que seria o feminino, né, a costela do Adão. Então, a Butler vê como objetivo em Irigaray a sua ampliação do espectro da crítica feminista. Mas há um ponto negativo, né, que é o alcance globalizante. Ou seja, será que é possível ver em todas as estruturas, em todos os contextos históricos, esse monólogo masculinista que a Irigaray fala? Então, toda a diferença sexual é devida a essa economia masculinista monolítica? Então, nesse sentido, tá no slide anterior ainda, Daniel. Isso. Então, nesse sentido, a Butler, ela diz que a insistência sobre a coerência e unidade da categoria das mulheres rejeitou efetivamente a multiplicidade das interseções culturais, sociais e políticas em que é constituído o espectro concreto das mulheres. Ou seja, a crítica feminista, ela precisa explorar as afirmações totalizantes da economia significante masculinista, mas não é só isso, né? Ela também precisa permanecer crítica a si mesma com relação aos gestos totalizantes do próprio feminismo, né? Então, totalizar homens e patriarcalismo, por exemplo, é mimetizar, ou seja, imitar, copiar, sem crítica alguma, a estratégia do opressor, ao invés de oferecer um conjunto diferente de termos.
porque a colonização e a opressão não são sinônimos do masculinismo, porque podem realizar outras relações de subordinação heterossexista, racial e de classe. Então, nesse caso, o masculinismo não é o demônio de todas as opressões. Então, pode passar o slide. Então, para Butler, a categoria de mulheres não pode existir antes dos componentes de raça, classe, idade, etnia e sexualidade, mesmo no feminismo. Então, por isso, ela entende que insistir a priori no objeto de unidade supõe que a solidariedade, qualquer que seja seu preço, seja um pré-requisito da ação política. Então, ela propõe um caminho possível, que seria o reconhecimento das contradições e a ação que deixam as contradições intactas. E, às vezes, o diálogo também leva à aceitação de divergências, rupturas, dissensões e fragmentações, porque isso faz parte do processo de democratização. Então, a noção de diálogo aqui, a gente precisa ter em mente que ela é culturalmente específica, historicamente delimitada. Então, por isso é necessário, primeiramente, questionar as relações de poder que condicionam e limitam as possibilidades dialógicas, para aí sim ter efetivamente um diálogo. Também é importante levar em conta que as vozes que são apresentadas nos diálogos, elas são contraditórias e elas não podem ser globalizantes e unitárias, principalmente se elas são baseadas em experiências pessoais. E a Butler também fala sobre identidades, que elas podem ganhar vida e se dissolver dependendo das práticas concretas que as constituem. Então aí ela começa a esboçar a performatividade, né, que as identidades dependem das práticas, das ações concretas. Então, essas ações, ela chama de assembleia, porque é onde, supostamente, entre muitas aspas, há diálogos. O gênero, nesse caso, ele não é um monólogo, mas ele é uma complexidade que sempre adia a totalidade e nunca é exibida completamente, ou seja, seja em que contexto que for. Então, isso quer dizer que nunca ninguém é homem ou mulher por completo, porque a lista de pré-requisitos de um ou de outro é infinita e interminável. Então, ela se escreve a todo instante, inclusive agora. Então, né, gente, entrando no 1.5 do livro, que se trata de identidade, sexo e metafísica da substância, nós temos esse trecho. Esse primeiro trecho, ele está na página 37 do livro antigo e 42 do livro atual, certo? Atual mais novo, no caso. E fala que seria errado supor que a discussão sobre a identidade, né, deva ser anterior à discussão sobre a identidade de gênero, pela simples razão de que as pessoas só se tornam inteligíveis ao adquirir o seu gênero em conformidade com padrões reconhecíveis de inteligibilidade do gênero. Então, refletindo um pouco sobre isso que foi falado, para Butler não existe, né, identidade sozinha. É sempre uma identidade de algo. Então, a identidade de gênero é tão construída quanto qualquer outra identidade. E essa construção, ela depende do contexto social, né, em que a pessoa está. Porque ao mesmo tempo em que ela permanece de algum modo externamente relacionada à estrutura definidora, ela também no caso essa estrutura também constitui, né, o seu consciente e inconsciente e também a sua capacidade de linguagem e de deliberação moral, certo? Então, por isso a Butler diz que a coerência, né, e a continuidade de pessoa não são características lógicas ou analíticas da condição de pessoa, mas sim normas de inteligibilidade socialmente instituídas e mantidas. Ou seja, o que ela está querendo dizer? Que as identidades e, por consequência, né, a pessoa, ela só é entendida a partir dessas normas. Assim, voltando no slide, gêneros inteligíveis, né, são aqueles que, em certo sentido, instituem e mantêm relações de coerência e continuidade entre sexo, gênero, prática sexual e desejo,
certo? Então, refletindo um pouco sobre esse parágrafo, nós temos que as próprias normas de gênero, né, elas concebem os seres que, porventura, não as seguem. E é o que vimos com Foucault, que é a respeito, no caso da produção, pela proibição. E as normas, elas tentam estabelecer linhas causais, né, ou expressivas de ligação entre o sexo enquanto biológico, o gênero enquanto cultura e a sexualidade enquanto expressão ou efeito, né, desses dois por meio da ideia de que o desejo sexual ele se manifesta através da prática sexual. Então, lembram da matriz heterossexual que nós comentamos no encontro passado? Ela basicamente pressupõe que algumas identidades não podem existir. Especificamente, né, aquelas em que o gênero ele não decorre do sexo e as práticas do desejo não decorrem nem do sexo e nem do desejo. E é como se obrigatoriamente o desejo ele tivesse que passar sempre pelas categorias de sexo e de gênero. Então, qual é a consequência disso? A consequência é que a matriz heterossexual de inteligibilidade, ela sexualiza, né, e generifica tudo, desde as pessoas até as ações, de animais a objetos. Então, por que isso acontece? Porque o desejo, ele não é apenas sexual. Por exemplo, o desejo pelas artes, que foi feminilizado, assim como a expressão, né, de sentimentos e até mesmo o desejo por formar uma família. Então é interessante a gente observar que não se trata de falhas do desenvolvimento, né, da evolução ou da impossibilidade lógica. Como foi dito no último encontro, o destino da evolução ele não está traçado, ele se faz simplesmente a todo instante. Então essa é a regra, que a natureza ela é variável e mutante, e é nisso que está a sua coerência, certo? Então, passando para o próximo slide, nós temos que regimes muito diferentes, né? Nós entendemos que eles produzem os conceitos de identidade sexual. Então, consideramos a divergência que existe entre essas posições, como a de Irigaray, que fala aí no slide, que só há um sexo, o masculino, que elabora a si mesmo na e através da produção do outro. Indo para o pensamento de Foucault, que a categoria do sexo, tanto o masculino, tem um pequeno erro ali no slide, que é com I masculino, como o feminino. É produto de uma economia reguladora difusa da sexualidade. E para Wittig, no caso, ela concorda com Foucault, né? Que a categoria do sexo é, sob as condições da heterossexualidade compulsória, sempre feminina. Então, aqui nesse slide, se vocês quiserem dar uma aprofundada a mais no tema, a gente sugere a leitura do texto Variações sobre Sexo e Gênero, né, de Beauvoir, Wittig e Foucault, que foi escrito por Butler. Esse texto está na página do terceiro encontro. E também o texto Lesbianizar o Irrepresentável, da Mônica Saldanha, que está na pasta do encontro de hoje, tá bem? Então, no próximo slide, a gente já vai começar a refletir um pouco no pensamento, né, dessas pessoas que foram citadas anteriormente. Começamos com Wittig, que para Wittig, a restrição binária, né, que pesa sobre o sexo, atende aos objetivos reprodutivos de no caso de um sistema de heterossexualidade compulsória. Então, nessa primeira parte, ela afirma, né, ocasionalmente, que a derrubada da heterossexualidade compulsória irá inaugurar um verdadeiro humanismo da pessoa, livre desses grilhões de sexo, sabe? Porque com essa derrubada seria deixado de lado as restrições binárias, que são causadoras de tantos transtornos. Por exemplo, uma mulher trans não é vista como uma mulher porque muitas têm um pênis. Então, essa recusa é consequência de uma heterossexualidade compulsória, de que a mulher tem que ter uma vagina e aquelas outras questões. Então, a gente continua no pensamento da Wittig para falar um pouco a respeito da lésbica, né? Que a Butler reflete sobre no livro, falando que a lésbica... Há um momento que apareceu uma mensagem aqui para aceitar alguém querendo entrar e atrapalhou o slide. Pronto. Então, a lésbica, ela emerge como um terceiro gênero, prometendo transcender, né, a restrição binária ao sexo, imposta pelo sistema de heterossexualidade compulsória. Então, refletindo um pouco
sobre essa frase, né? Eu cheguei a comentar sobre isso no encontro passado, com aquela questão da categoria de sexo, né? Que ela está sempre subentendida no discurso da heterossexualidade, porque só adquire sentido nos termos de um discurso binário sobre sexo, no qual os homens e mulheres eles esgotam, né, as possibilidades do sexo e também se relacionam mutuamente como opostos complementares. Então é a partir disso que foi feita essa observação. Mas para Wittig, ela não afirma que seria outro gênero, né? A lésbica ela não seria um outro gênero, e sim um único conceito que ela conhece que está além da categoria de sexo. E continuando nessa reflexão, Wittig continua dizendo que a linguagem ela não é nem misógina nem feminista, né? É um instrumento a ser empregado em propostas políticas desenvolvidas. E o grande problema da Wittig é que ela acredita em um sujeito cognitivo, que existe antes da linguagem e que a toma como instrumento. Então a Butler, ela acredita ao contrário. Ela pensa que a linguagem é um campo de significações que pré-existe ao sujeito, né? É claro, porque quando um bebê nasce já existe a linguagem, mas essa linguagem também estrutura a própria formação do sujeito. Então a Butler, ela nos leva a refletir sobre os limites, né, do congênito, ou seja, o que nasce com o sujeito e também o que é adquirido, né, após esse nascimento. Porque embora o bebê ele nasça em um contexto com linguagem, eles só conseguem adquirir a linguagem posteriormente, né? Então não poderíamos pensar a mesma coisa do sexo, do gênero e da sexualidade? Porque nós nascemos em um contexto sexuado, generificado e sexualizado, né? Mas a compreensão do que seria isso é adquirido, então vem com o tempo. E é um saber, um cogito naturalizado, não é algo natural. Então é algo naturalizado, certo? Aí eu entro na questão de que o gênero, o sexo e a sexualidade, que Butler vai colocar tudo sobre o mesmo rótulo, né, para facilitar o entendimento de gênero. Tudo isso é um saber adquirido e construído que precisa dos nossos sentidos bem aguçados, né, para no mínimo ver e ouvir o corpo e como o corpo existe. Então, a gente tendo essa ideia, nós conseguimos refletir na questão do sexo, gênero e sexualidade como linguagem, né? Que primeiro é preciso serem compreendidos pelo sujeito para somente depois passarem a funcionar nele. Então a gente vai entrar um pouco mais a fundo nessa questão daqui a pouco, certo? Então pode passar para o próximo slide. Nessa questão aqui, nesse slide nós vamos continuar com a reflexão de Wittig, certo? Então, ela fala que o gênero ele é o índice linguístico da oposição política entre os sexos. E o gênero ele é usado aqui no singular porque, sem dúvida, não há dois gêneros. Há somente um, o feminino. O masculino não sendo um gênero, pois o masculino ele não é o masculino, mas o geral. Então, refletindo nesse pensamento de Wittig, em outras palavras, o que ela está querendo dizer aí, que só os homens são pessoas, né? E não existe outro gênero senão o feminino. Aí, consequentemente, a Wittig, ela clama pela destruição do sexo, né? Para que as mulheres elas possam assumir um status de sujeito universal, por exemplo. Então, se nós pegarmos uma gramática da língua portuguesa, para tentar entender um pouco mais sobre essa reflexão, por exemplo, a gramática, não sei se a pronúncia é correta, ou AIS, nós encontramos algumas informações, né? Como o gênero ser uma propriedade gramatical inerente ao substantivo e também convencional, historicamente fixada pelo uso, certo? Por outro lado, o masculino é o membro não marcado, ou seja, ele não apresenta essa particularidade do gênero. Ele então, o inespecífico, né, na oposição. Então, por isso é ele o escolhido para designar a classe ou a espécie em sentido amplo, né, como o brasileiro, o trabalhador e o gato. Quando eu falo o brasileiro, é o povo brasileiro. O trabalhador pode ser o homem ou a mulher, o gato é o animal doméstico. Então, pode ser o gato ou a gata, né? Então, refletindo nisso, né, um outro exemplo com a palavra aluna.
ela tem uma marca de gênero que é o morfema A. Aluno, por outro lado, ele não tem uma marca de gênero, pois o O, ele não marca necessariamente o masculino, né? Ele pode se referir à categoria aluno como estudante, que aí entraria o aluno e a aluna, né? E as gramáticas, elas costumam ter uma seção em que falam, né, dessa formação do feminino e não do masculino, porque a concepção é a mesma que a da Bíblia. Que a origem, o original é o Adão, que a Eva surgiu da costela dele. Então, é uma modificação desse ser primeiro, certo? Então, para vocês terem uma noção do alcance desse debate, a linguística, quando ela pensa criticamente, né, queer, se questiona se realmente não há uma relação entre o gênero das palavras e a identidade de gênero. Mesmo se referindo a seres não sexuados, a categoria gênero, como já comentamos, ela parece sexualizar até mesmo os seres inanimados, né? Então, para comprovar se o gênero gramatical realmente ele influencia os falantes de diferentes línguas a se concentrar, né, em diferentes aspectos dos objetos, três pesquisadores eles realizaram um experimento em 2002. Eles elaboraram uma lista com 24 nomes de objetos que têm gêneros opostos, né, em alemão e em espanhol. E a partir disso, eles perguntaram aos falantes nativos de ambas as línguas, pelos três primeiros adjetivos que vinham na mente. Então, alguns exemplos sobre essa pesquisa. Para a palavra alemã, né, que corresponde à palavra do português chave, que em alemão é uma palavra masculina, foram atribuídos adjetivos como duro, pesado, serreado, metálico, dentado, útil, entre outras coisas, né? Isso levou os participantes da pesquisa, né, que falam inglês, a imaginar que as chaves em alemão têm barba. Então, por quê? Essas características duro, pesado, né, dentado, útil, remete ao masculino, né? Então, pessoas que não têm conhecimento do que significa, viu o gênero masculino, levaram para um lado que, deve ter barba. Já a palavra espanhola, né, gramaticalmente feminina, la llave, foi descrita como durona, intrigante, encantadora, brilhosa e pequena. Então, a gente consegue verificar a diferença, né? Só mudou o gênero da palavra e as características que as pessoas encontraram nelas foi completamente distinta, simplesmente pelo gênero. Então, outro exemplo também dessa pesquisa foi a palavra ponte, né? Uma ponte é uma palavra feminina em alemão e com isso é bonita, elegante, frágil, tranquila, linda e esbelta. Enquanto no vocabulário espanhol, né, correspondente el puente, masculino, é grande, perigoso, longo, forte, então poderoso, né? Então a gente consegue realmente perceber essa diferença. E não precisamos ir muito longe, não, né? No português, o casamento do Sol com a Lua está ok, né? O Sol, a Lua. Mas não está muito ok o casamento da Terra com a Lua, né? A Terra e a Lua, tem algo estranho aí. Então, nesse último caso, poderiam perguntar para a gente quem é o homem, o macho da relação. Então, essa pergunta, creio que muita gente já escutou bastante, ou talvez diriam, né, que desse casamento não sai nenhum fruto. Aí tem uma prova de que vemos o mundo, né, a partir das nossas formas simbólicas. E nossa língua, por generificar tudo em masculino ou feminino, né, termos que usamos para seres animados ou inanimados, nos faz relacionar masculino a homem, macho, e o feminino, né, a mulher, fêmea. Isso faz parte da nossa matriz de inteligibilidade do mundo. Então, continuando nesse slide aí, no segundo tópico, quando fala que em tal contexto pré-feminista, o gênero, ele ingenuamente, né, ao invés de criticamente confundido com o sexo, ele serve como princípio unificado do eu corporificado e mantém essa unidade por sobre e contra um sexo oposto, cuja estrutura mantém presumivelmente, né, uma coerência interna paralela, mas oposta entre sexo, gênero e desejo. Então, gente, consequentemente, uma pessoa é o seu gênero, né, na medida em que não é o outro gênero. Então, a formulação que impõe restrição de gênero dentro desse par binário é justamente essa.
Ou seja, no exemplo de aluna e aluno, só entendemos que o segundo é masculino quando ele se contrasta, né, contextualmente com aluna. Então, passando para o seguinte, no próximo slide, a gente vai entrar nessa questão da coerência, que fala que a coerência ou a unidade interna de qualquer dos gêneros, né, homem ou mulher, exige assim uma heterossexualidade estável e oposicional. Então, essa heterossexualidade, né, institucional, ela exige e produz a um só tempo a individualidade, né, de cada um dos termos marcados pelo gênero. E essa marcação, ela constitui os limites de possibilidades mesmo de gênero. Então, essa concepção do gênero não só supõe uma relação, né, causal entre sexo, gênero e desejo, mas também sugere igualmente que o desejo ele reflete ou exprime gênero, e que o gênero ele reflete ou exprime o desejo. Então, ao postular o sexo, né, como está especificado aí no slide, ao postular o sexo como causa da experiência sexual, do comportamento e do desejo, a produção tática, né, de caracterização descontínua e binária do sexo, ela oculta os objetivos estratégicos do próprio aparato de produção. Então, nessa parte é o que nós vimos a respeito da crítica genealógica, que ao ocultar, né, a origem e as intenções, acaba naturalizando e dando por pressuposto causas e efeitos que, na verdade, são estabelecidos ao mesmo tempo em que descreve tal fenômeno, né? Então, passando para o próximo slide, a gente vai entrar num pensamento de Foucault. Então, coloquei como um título Foucault e a introdução aos diários do hermafrodita Herculano Barba. É uma pronúncia bem diferente. Então, nessa introdução, né, aos diários do hermafrodita, Foucault ele sugere que a crítica genealógica das categorias reificadas do sexo é uma consequência inopinada, né, de práticas sexuais que não podem ser explicadas pelo discurso médico-legal da heterossexualidade naturalizada. Então, aqui a gente entende que Herculano, né, ele não é uma identidade, mas a impossibilidade sexual de uma identidade. Então, ele não está nem aqui e nem lá, mas está em algum terceiro lugar separado, né? Ele é uma amálgama, uma fusão perfeita de opostos binários. Então, e ele mesmo confunde, né, do que transcende. Ele, no caso, mais confunde do que transcende, quando se trata do Herculano. E os apuros dele revelam, em palavras escritas, a ânsia e estratégia da sociedade em descobrir e definir a anatomia dentro de termos binários. Ele se identificou no masculino, né? Então, dentro desses termos binários, a sociedade foi lá, nossa, ele se identificou no masculino, mas, nossa, ele tem características femininas, né? Então, basicamente, parece que a sociedade só quer enquadrar a pessoa nesses termos binários para julgar se ela está se comportando da maneira correta, se está se comportando da maneira incorreta. E Herculano Barban foi julgado quando se identificou no masculino, certo? Então, partindo para a parte final, pode passar para o próximo slide. Partindo para essa parte final, né, do 1.5, nós temos a introdução de que nós temos a finalização, né, de que o gênero ele não é um substantivo, mas tampouco ele é um conjunto de atributos flutuantes, pois vimos que o seu efeito substantivo ele é performativamente produzido e imposto pelas práticas reguladoras da coerência do gênero. Então aqui, gente, nessa primeira parte, consequentemente, o gênero ele mostra ser performativo, né, no interior do discurso herdado no caso da metafísica da substância. Isto é, que o gênero ele é constituinte da identidade que supostamente
Então, a partir disso, no desafio de repensar, né, as categorias do gênero fora dessa metafísica da substância, pode-se considerar a afirmação de Nietzsche em Genealogia da Moral, que é essa que está aqui no slide, que fala: assim como a plebe distingue entre o raio e o seu esplendor como uma ação do sujeito raio, assim a moral plebeia distingue entre a força e os efeitos da força, como se de trás do homem forte houvesse substrato neutro que fosse livre, né, para manifestar ou não a força. Mas não há tal substrato, não há um ser por detrás do ato. O ato, no caso, ele é tudo. E o que a plebe faz é desdobrar um fenômeno em efeito e em causa. Então, na versão de Butler, né, essa frase do Nietzsche foi só para introduzir o tema. Na versão de Butler, se diz que não há ser por trás do fazer, do realizar e do tornar-se, né? O fazedor, ele é uma mera ficção acrescentada à obra, e a obra em si é o todo, né? Ou seja, o que há por trás do raio? Ou quem provocou esse raio? Há um substrato por trás do raio? Há um agente? A mesma coisa, né? Nós podemos nos perguntar quando falamos de sexo, gênero e sexualidade. A Butler, ela vai indo um pouco mais além. Para ela, não há identidade de gênero por trás das expressões do gênero. Essa identidade, ela é performativamente constituída, né, pelas próprias expressões tidas como seus resultados. Então, em outras palavras, nós podemos falar que o gênero ele é o que dizem que ele é, né? Ser homem e mulher é fazer e ser o que nós, humanos, né, consideramos e compreendemos o que homens e mulheres são e fazem. Então, a gente fecha esse 1.5, essa parte do capítulo, e passamos agora para o 1.6. Então, dando prosseguimento já na seção 6, né, que a Butler vai dar o nome de linguagem, poder e estratégias de deslocamento, a Butler ela vai retomar a Monique Wittig, né, e diz que para ela, né, ou a partir do que ela leu, né, da Wittig, parece que ela contesta, a Monique, né, contesta a metafísica da substância, mas mantém o sujeito humano como locus metafísico da ação. Ou seja, ela supõe, né, a existência de um indivíduo, um fazedor por trás da obra, ou seja, no exemplo do raio, né, que vocês acabaram de ver com o Vicente, há uma procura de um fazedor, né, há a procura desse sujeito, desse agente por trás dessa metafísica, né, da substância, ou melhor, né, dessa metafísica da ação. Por outro lado, a construção do gênero, para ela, né, para Wittig, se baseia nas práticas materiais da cultura, e assim ela contesta a temporalidade das explicações que confundem causa com resultado. Então, a Wittig, né, chama e se identifica, inclusive, né, ela chama isso, nesse pensamento, como abordagem feminista materialista, e ela é considerada, então, uma feminista materialista, né, e que significa que aquilo que tomamos por causa ou origem da opressão é a marca imposta pelo opressor, né? A marca, nesse sentido, não pré-existe a opressão, né? O sexo é um dado imediato, ele é sensível, né? Uma característica física que pertence à ordem natural. Mas o que a gente acha que é uma percepção física e direta é apenas uma construção sofisticada e mítica, né? Uma formação imaginária, que é o que ela fala aí em seguida, né? E aí, imaginária, o que significa isso? Né? Imaginária é porque se busca o sentido, né? Que é consistente e necessário. O imaginário, retomando Lacan, né? Estabelece uma relação fixa entre dois elementos e tem uma dimensão dual, né? É como um espelho. Inclusive,
a metáfora, enfim, né, a explicação que o Lacan dá inicialmente para o imaginário é a partir do estádio do espelho. Né? Então, é essa ideia mesmo desse dual, né, como um espelho. Mas a linguagem não dá conta, né, do imaginário, inclusive, né, ou até mesmo do real. Ela falha. Também, de acordo com Lacan, a linguagem, que ele vai chamar de simbólico, é de duplo sentido. Né? Ela insiste no talvez, no deslizamento, e, portanto, não estabelece relações necessárias, mas contingenciais, quer dizer, eventuais, ocasionais. Ou seja, a linguagem é marcada pelas circunstâncias de produção. É aí que a natureza, entre aspas, né, poderia entrar. Ao invés de apresentar o sentido, deveria apresentar, no mínimo, os duplos sentidos. Para não dizer que a natureza é o real, ou seja, de acordo ainda com Lacan, o real é aquilo que não tem sentido, mas existe, né, apesar de fora do simbólico e do imaginário, porque é da ordem do impossível e do inalcançável. Embora eu imagine que a natureza seja da ordem do real, há uma palavra que o simbolize, né? E há imaginários sobre ela, para, no mínimo, presentificar a natureza na nossa comunicação. A questão é como essa natureza é abordada. Né? A Wittig, por exemplo, ela observa que a natureza opera, né, de acordo com os ditames da heterossexualidade compulsória. Por isso, o desejo homossexual transcende as categorias de sexo. Ora, se o desejo pudesse libertar a si mesmo, diz Wittig, né, nada teria a ver com a marcação preliminar pelos sexos, ou seja, nada teria a ver com aquilo que preexiste à operação das características físicas. Por isso que, para Wittig, o sexo é uma marca que, de algum modo, é aplicada pela heterossexualidade institucionalizada. Essa marca, inclusive, pode ser apagada ou obscurecida através de práticas que contestem essa constituição. Né? A Butler também retoma a Irigaray, né? A Lúcia Irigaray. E aí, uma citação, né, da Butler o que é que a Lúcia Irigaray entende ou diz a respeito da marca de gênero, né, que é parte da economia significante e hegemônica do masculino. Daí que, para Irigaray, o sexo opera a partir da autoelaboração, né, dos mecanismos especulares, especulares no sentido de racionais, teóricos, né, refletidos, que virtualmente, quer dizer, não atualizados nas circunstâncias presentes, determinam o campo da ontologia, dessa essência naturalizada do ser. E isso tudo na tradição filosófica ocidental. Então, enquanto para Wittig a linguagem é um instrumento ou utensílio que não é misógino em suas estruturas, mas apenas em suas aplicações, a Irigaray acredita que somente outra linguagem ou economia significante, né, pode fazer-nos fugir da marca do gênero. Daí que o sexo opera a partir da autoelaboração dos mecanismos especulares, né, nesse mesmo sentido. Né? Bom, além disso, a Irigaray busca expor a relação ostensivamente binária entre os sexos como um ardil, né? Como um mecanismo de ardiloso, né? Masculinista que exclui por completo o feminino. Né? Enfim, para a Monique Wittig, né, apresenta algumas outras reflexões, que por exemplo, o poder da linguagem de subordinar e excluir as mulheres. E a gente acabou de ver com a citação com as explicações do Vicente, né, sobre a gramática. Veja como a Wittig ela fala dessa relação masculino e feminino, né, masculino como o geral, o não marcado, né, e o feminino como o específico, o gênero, né, a marcação de gênero, né? E aí, nesse sentido, a Wittig, então, ela fala que o poder da linguagem, que a linguagem tem um poder de subordinar e excluir as mulheres. E aí, nesse caso, a linguagem ela é entendida como uma outra ordem de materialidade.
né? Que também, né, ela vai dizer que é a ficção linguística do sexo, que é isso, né? É uma categoria produzida e disseminada pelo sistema da heterossexualidade compulsória. Bom, qual que é o objetivo, então, dessa heterossexualidade compulsória? Não é outro, né, de acordo com Wittig e o que a Butler vai entender, né, que essa heterossexualidade compulsória tem como objetivo restringir a produção de identidades para que elas estejam de acordo com o eixo do desejo heterossexual. Então, aqui está a ideia de matriz heterossexual que vimos no encontro passado, né? Mas não se esqueçam, né? Nenhuma restrição impede a produção do que não está previsto, né? Então, por isso que a Wittig vacila ao localizar as homossexualidades como subversão, né? Como queda, ruína, ou como proliferação, quer dizer, ampliação, aumento da categoria de sexo. Não é a mesma coisa, né? A gente pensar qual é o objetivo dela, ou qual seria o interesse dela em fazer essa relação. Né? Enquanto o lésbico, né, ou a identidade lésbica, ou o pensamento lésbico, seria para subverter a categoria de sexo, ou seja, para destruir essa categoria, ou seria para, para ampliar, né, para aumentar essa categoria de sexo. Não fica claro no texto de Wittig, de acordo com Butler, né? Então, sempre lembrando também, gente, que esse pessoal que é citado pela Butler e que a gente está aqui trazendo, a gente já está trazendo com a perspectiva da Butler, tá? Seria super interessante que cada um lesse os textos que a Butler leu, para a gente ver se de fato, e aí fazer uma leitura crítica, né, das próprias citações, do próprio pensamento da Butler, seria super interessante. Aí a gente teria que fazer um curso de pelo menos um ano, né? Para fazer vários encontros sobre só um capítulo. Porque a gente teria que ler a Wittig, ver, né, se a gente concorda com a forma com que a Butler está recortando ou interpretando, né? Mas a gente não vai se deter muito a isso. Os dois textos que o Vicente sugeriu também, né? Tanto o que está no encontro 3, né, no encontro passado, e na pasta do encontro de hoje, são super interessantes. Um é o que a Butler já entendeu sobre a Beauvoir, a Wittig, né? Beauvoir, Wittig e Foucault, né? Com relação a gênero e sexualidade. O outro texto é o que o pessoal, uma pesquisadora, leu e entendeu do que a Butler comenta sobre essas pensadoras, né, incluindo o Foucault ali também, né? É bem interessante ver essa construção da inteligibilidade da Butler, né? Bom, uma outra coisa que a Butler também vai trazer a partir da leitura dela dos textos da Wittig é a discordância de uma sexualidade genitalmente organizada per se, né? E com isso, a Wittig ela fala de uma economia alternativa dos prazeres, que contestaria a construção da subjetividade feminina. Ou seja, há uma proliferação de prazeres fora da economia reprodutiva. E essa proliferação sugere que há uma forma especificamente feminina de difusão erótica, compreendida como contra-estratégia em relação à construção reprodutiva da genitalidade, né? É por isso que, durante uma conferência em uma faculdade na Nova Inglaterra, quando uma mulher perguntou para a Wittig se ela tem vagina, a Wittig respondeu: é óbvio que não, sou lésbica, não sou mulher. Né? A Wittig ela não considera, por exemplo, a superioridade da sexualidade genital em termos do desenvolvimento, como Freud. Né? E mais que isso, se é considerada a relação função reprodutiva, né, vagina, como dado óbvio e natural, ela, como lésbica, não tem vagina, pois não deseja e nem usa seu corpo para tais funções. Aqui, a Lúcia de Garay, ela já adquire um ponto de vista, pelo menos para Butler,
relacionado ao Lacan, ao Jacques Lacan, né? A Irigaray, inclusive, ela foi uma seguidora, vamos dizer assim, uma leitora, uma crítica também do Lacan. Se não me falha a memória, e se não entendi mal, Irigaray fez alguns dos seminários, participou de alguns seminários do Lacan, né? E como a gente já viu também no encontro passado, em que a gente falou sobre as epígrafes do capítulo 1, a gente viu que a Irigaray é uma psicanalista também, né? Bom, para ela, a diferença sexual não é sinônimo, não é a mesma coisa que binário simples. Não só para ela, como também para o Lacan, ou que ela entende, né, do Lacan. Ela, no texto da Butler, é chamada de pós-lacaniana, né? A mesma coisa, por outro lado, como verdade, né, como um entendimento, é que o sujeito masculino tem uma construção fictícia, né? E o feminino, nesse caso, ele não é um atributo de um gênero, é a significação da falta. É diferente do Wittig. A gente acabou de ver que o feminino é a marca de gênero, né? Tanto é que a gente encontra em alguns estudos, né, quando fala assim, estudos de gênero, é os estudos da mulher. São estudos da mulher, são estudos do feminino, né? Literatura de gênero, em vários casos, é entendido como literatura feminina, ou literatura escrita por, para, sobre mulheres, né? Então, a Irigaray, ela vai em outra direção, né? O feminino, ela é um não atributo de um gênero, né? Essa falta, né, essa significação da falta, essa falta é significada pelo simbólico, né? Que é um conjunto de regras linguísticas diferenciais que efetivamente cria a diferença sexual. É aí que podemos entender que a posição linguística masculina passa pela composição do indivíduo e da heterossexualidade. E tanto a individuação como a heterossexualização são exigidas pelas proibições fundadoras da lei simbólica, ou como Lacan chama no ensino dele, né, a lei do pai, né? Vejam bem, ao mesmo tempo em que o incesto separa o filho da mãe, ele instala a relação de parentesco entre eles. Significa que a criança, embora ela não tenha o entendimento naquele momento, mas é a causa, o motivo, tá vendo? É essa construção cultural de que o menino não pode ficar com a mãe, com essa mulher, porque ela é a mãe, então é uma questão cultural, além de estar separando, né, o filho da mãe pelo incesto, também instala essa relação de parentesco entre eles, né, na hora ou no momento em que se dá a justificativa. Tá? Quer dizer, não depende da consanguinidade ou justificar como pode nascer filho com problema, né, se forem entre duas pessoas da mesma família, né, que a gente ouve bastante sobre isso. Mas depende mais dos códigos que compõem o funcionamento do parentesco, né? É o mesmo código que diz que a mulher é mais emotiva e sentimental. E por isso apaga tanto a gramática de inteligibilidade da homossexualidade feminina, né? Então, as meninas podem andar de mão dadas, né? Dois homens não. Então, ali apaga, de certa forma, se aquelas duas meninas, aquelas duas mulheres estão andando de mão dadas, porque elas são um casal, elas formam um casal. Então, apaga, de certa forma, a homossexualidade feminina, né? É por isso também que o complexo de Édipo não pode ser aplicado tal qual Freud descreveu, né? Que ele descreve a partir de Édipo, né, do masculino, não dá para aplicar exatamente da mesma forma para as meninas. Mas essas diferenças, né, a gente vai detalhar melhor nos encontros de maio, né, quando a gente for falar sobre a relação ou entendimento, né, da Butler e da teoria queer a partir da psicanálise. Por enquanto, é importante observar que para Irigaray, né, como uma pós-lacaniana, masculino e feminino são instituídos por meio de leis proibitivas que produzem gêneros culturalmente inteligíveis,
né? Então, tanto a posição masculina quanto a feminina são instituídas por meio de leis proibitivas, tanto a do incesto quanto da homossexualidade. Da homossexualidade, a Butler não fala, não desenvolve nesse primeiro capítulo, mas ela fala lá no segundo, quando ela vai trazer uns textos da Gayle Rubin, né, que é super interessante, vale muito a pena ler. Né? Tanto a posição masculina quanto a feminina, né, são instituídos por leis proibitivas, e essas leis, elas produzem os gêneros culturalmente inteligíveis, tá? Mas apenas mediante a produção de uma sexualidade inconsciente que surge no domínio do imaginário, né? Então, eu torno a repetir. Mais detalhes sobre isso, né? Não vou falar muito sobre o que é o inconsciente para Butler, né? Para o Lacan, etc, etc. Mais alguns desses detalhes vão ser abordados nos encontros de maio, tá? A partir do capítulo 2. Bom, uma outra coisa também, então, que a Butler vai trazer da Irigaray é a relação entre feminino e ausência do não representado, né? A gente comentou um pouquinho no anterior, quando fala da significação da falta, do não atributo de gênero, né? Bom, aqui nesse caso, a ausência não representável, porque ela é produzida pela negação do masculino, que estabelece a economia significante por via da exclusão. Né? Uma vez que o feminino é o elemento excluído dentro do sistema, ele constitui uma possibilidade de crítica e de ruptura com esse esquema conceitual hegemônico. Né? Veja que interessante. E aí, nesse mesmo sentido, nesse mesmo contexto, a identidade ela é construída, mas a proibição que a constrói é ineficaz. Por que que é ineficaz? Porque a lei paterna, aquela que organiza e dá a chave da significação, né, a partir do qual o mundo incoerente faz sentido, não pode ser entendida como uma vontade divina determinista, mas sim como um passo em falso eterno, que prepara o terreno para a oposição contra ela. Né? Claro, porque a lei paterna tem proibições, como vimos, né? A proibição do menino com a mãe, né? Agora, a dificuldade é tentar delimitar essa lei ou conjunto de leis, né? Para Butler, né, a psicanálise lacaniana até dá conta da construção do sujeito, né? E, de certa forma, também da ilusão da substância. Né? Então, quando vocês puderem, quando quiserem, se tiverem interesse, né, dá uma olhada no texto Estádio do Espelho, né, e no Seminário 1 do Lacan, alguns específicos, quando ele vai falar sobre o duplo narcisismo, os dois narcisismos e e sobre um pouco mais sobre o estádio do espelho, né? Inclusive a matriz das relações normativas de gênero, né? E aí a teoria da sexuação do Lacan ajuda um pouco mais, também nos dá um pouco mais de guia, né? Para entender esse ponto de vista da psicanálise lacaniana. Mas tanto a lei paterna em Lacan, como a primazia monológica do falocentrismo em Irigaray, levam à marca de uma singularidade, de uma única divindade, que é o monoteísmo, né? Que a Butler vai falar de monoteísmo. Talvez até menos unitário e culturalmente universal do que pressupõem as hipóteses estruturalistas. Então, lembrando, Lacan, pelo menos a primeira metade do ensino dele é entendida, ele é compreendido como estruturalista, né? Por seguir, inclusive, o Saussure, por ter grandes pensamentos, ou seguir grande parte do que o Lévi-Strauss também fala, né? Depois fica um pouco mais borrado, é interessante, porque é quando ele começa a ter, fazer outras leituras, incluindo do próprio Foucault, né? Então, um lê o outro, né? Então, a gente começa a ver aqui uma relação entre os dois, e aí o Lacan, ele se afasta um pouco do estruturalismo rígido e acaba se tornando, de certa forma, um pós-estruturalista. Então, esses textos sobre a sexuação, né, do Lacan já são entendidos como um vagar pelo pós-estruturalismo. Né? Mas, de qualquer forma,
essas duas questões, né, a lei paterna e a primazia monológica, levam à marca de uma singularidade e de uma única divindade, que é esse monoteísmo, talvez até menos unitário e culturalmente universal do que pressupõe as hipóteses estruturalistas, né? Inclusive, o Lacan é considerado exatamente essa diferença a partir dessa leitura que ele faz, que foge um pouco das estruturas fixas ou tão rígidas quanto Levi-Strauss tinha trazido, né, à luz. Pode passar para o próximo, por favor? Aí, ó, falando no carequinha, como disseram aqui no chat, a Butler também resgata, então, Michel Foucault, e, de acordo com o que ela entendeu dele, né, ela fala que sexualidade e poder são coextensivos, né? Daí que o Foucault refuta a postulação de uma sexualidade subversiva ou emancipatória que possa ser livre da lei. Isso porque o antes e o depois da lei são modos de temporalidade discursiva e performativamente instituídos, né? Performativo, embora apareça várias vezes nesse capítulo, principalmente na segunda parte, na segunda metade, né, do capítulo 1 da Butler, ela não define exatamente performatividade, performance, nada disso. Ela vai resgatar isso e vai falar um pouco melhor no capítulo 3. Então, nós não vamos, né, neste momento, já trazer a definição fechada, inclusive, porque ela não fecha a definição nesse livro, ela retoma em pelo menos dois outros textos dentro do Corpos que Importam, né, para falar um pouco mais sobre performatividade. Mas o que ela está entendendo a partir do Foucault é que o antes e o depois da lei são modos de temporalidade discursiva e performativamente instituídos. Quer dizer, isso quer dizer que eles não são, que eles são invocados nos termos de uma estrutura normativa que afirma que a subversão ou deslocamento exigem uma sexualidade que, de algum modo, escape das proibições hegemônicas que pesam sobre o sexo. Mas, para Foucault, não podemos nos esquecer, proibições são invariável e inesperadamente produtivas. Por quê? Porque o sujeito, que supostamente é fundado e produzido nessas proibições, e por meio delas, não tem acesso a uma sexualidade que esteja, em algum sentido, fora, antes ou depois, né, do próprio poder. Então, para Foucault, é o poder e não a lei lá de Lacan, que abrange tanto as funções ou relações proibitivas e reguladoras, como as produtivas, que não têm a intenção de gerar. Né? Então, qual é a consequência disso? A consequência é que a sexualidade não é uma simples duplicação ou cópia da lei. Ela é, na verdade, desvios de seus propósitos. Então, essa é a crítica da matriz heterossexual. A sexualidade, enquanto essa relação de desejos, né, ela aparece como uma economia, né, uma questão política contra ou a favor, né, seguindo essa matriz heterossexual. Matriz no sentido de, novamente, produção de sentido. Tá? Bom, a Lúcia Garay, por outro lado, ela retorna à biologia como base de uma sexualidade ou significação específicas femininas. Né? Mesmo que seja de forma estratégica, como no caso de Ligaray, quando fala dos lábios vaginais, por exemplo, né? E por isso o sexo das mulheres ou o feminino não é né, para Wittig, né? Isso não resolve a distinção da organização fálica da sexualidade. Eu tô achando que isso daqui é uma outra questão, tá? Não,
Então, as mulheres que não reconhecem essa sexualidade fálica como a sua, e é o que parece ser o caso da Wittig, né? Ou não compreendem sua sexualidade como parcialmente construída nos termos da economia fálica, elas são descartadas por essa teoria, né? São acusadas de identificação com masculino, ou até mesmo de obscurantismo, como a Butler diz no seu texto. É por isso que não sabemos se para Irigaray a sexualidade é culturalmente construída ou só é culturalmente construída nos termos do falo, né? São coisas diferentes. A construção cultural é uma coisa, né? Culturalmente construída nos termos do falo, quer dizer, como o homem como centro, a gente não sabe bem, né, se é esse o ponto de vista que a Irigaray defende. Então, quer dizer, será que o prazer especificamente feminino estaria fora da cultura, assim como estaria sua pré-história ou seu futuro utópico? Né? Essas são algumas das perguntas que a Butler faz a partir do que ela leu e que entendeu da Irigaray. Bom, o que a Butler, então, vai dizer, finalmente, do ponto de vista dela, depois de ler, colocar todo mundo para debater, o que ela vai dizer? Né? Ela vai dizer, por exemplo, que a sexualidade é sempre construída nos termos do discurso e do poder. Né? Então, o poder aqui ele é entendido em termos das convenções culturais heterossexuais e fálicas. Né? Mas essa construção não é determinada pela matriz heterossexual. Trata-se de uma construção com base nessa matriz. Assim, as identidades lésbica, bissexual e heterossexual não constituem um sinal de identificação masculina num sentido reducionista. Porque, como diz Butler, operar no interior da matriz de poder não é o mesmo que reproduzir acriticamente as relações de dominação. Né? Dizer que a sexualidade é construída culturalmente no interior das relações de poder existentes significa que essa matriz ela oferece a possibilidade de uma repetição da lei que, ao invés de representar sua consolidação, ela representa seu deslocamento. Então, um exemplo para ficar claro, enquanto a heterossexualidade consolida a matriz heterossexual, as homossexualidades a deslocam. Não é que ela destrói, desloca, tá? Então, para Butler, a saída é desenvolver uma noção de sexualidade construída em termos das relações fálicas de poder, as quais reestruturariam e redistribuiriam as possibilidades desse falicismo por meio precisamente da operação subversiva das identificações, que são inevitáveis no campo de poder da sexualidade. Então, lembram do que falamos do sujeito hegeliano no segundo encontro, que quer eliminar o outro? Né? Lembram que não adianta eliminar o outro porque o sujeito precisa desse outro para distinguir-se dele e assim viajar na descoberta da consciência de si? É bastante complicado mesmo, né? Mas vocês lembram dessas contribuições, dessas observações que a Butler fez sobre o sujeito hegeliano? Que tem a intenção de eliminar o outro, engolir o outro, né? Mas ele sabe que não pode fazer isso porque ele precisa desse outro para se distinguir dele, precisa do outro para fazer essa viagem de descoberta, enfim, tudo isso a Butler ela vai observar também que não adianta destruir a matriz heterossexual, porque é ela que produz também os desviados dessa matriz. Né? É, e também ela produz, né, a própria matriz heterossexual, ela produz as diferenças dentro dos desviados, como a Butler exemplifica com as butch e a femme. Né? E nós poderíamos, na nossa língua, falar das caminhoneiras, e eu não sei se exatamente o oposto das caminhoneiras seriam as femininas, tá? Mas é mais ou menos nesse estilo, né? A butch e as caminhoneiras, que essas diferenças, né? Elas não podem ser explicadas como representação quimérica, que a Butler vai dizer, né? De identidades originalmente heterossexuais.
e muito menos podem ser compreendidas como uma insistência de construtos heterossexistas na sexualidade e na identidade gays, né? O que a Butler vai defender, no próximo slide, por favor, é a repetição de construtos heterossexuais nas culturas sexuais gay e hétero, bem pode representar o lugar inevitável da desnaturalização e mobilização das categorias de gênero, né? Veja, mas a gente tem aqui mais uma característica do que ela vem chamando de performatividade, que é a repetição, né? No caso das homossexualidades, o que se repete, ou que outro termo que ela vai dizer que é replicar, né? Replica, né? São os construtos heterossexuais, mas em estruturas não heterossexuais. E isso salienta o status cabalmente, né? Completamente construído do chamado heterossexual original, né? Por isso que o gay por isso o gay é para o hétero não o que uma cópia é para o original, mas o que uma cópia é para uma cópia, tá? Quem é das letras, especialmente quem se interessa pelas teorias literárias, já deve ter visto, e a gente já comentou sobre esse termo antes também, né? Que é o mimese ou mimese, né, que fala dessa ideia de cópia da cópia, né? Quando se pensa que a linguagem representa, entre aspas, um fato, ela já está copiando, ela já está imitando. Mas, quando essa linguagem deturpa o fato, ela copia a cópia. Pelo menos era o que Platão entendia de mimese, né, mimese, que só aparecia em textos poéticos, o que nós chamamos de literários hoje, né, seja em prosa ou em verso. Os discursos científicos, por exemplo, falam dos fatos, né? E por isso eles não eram miméticos. Né? Mas qual é o original do gênero, por exemplo? Né? Se a gente tem aí um discurso, o discurso científico, enquanto uma representação dos fatos, né? Qual é o original do gênero? Quer dizer, qual é o fato do gênero e da sexualidade? Né? Qual é o sujeito por trás do gênero, do sexo e da sexualidade? Né? Não há, como diria Nietzsche, né, como acredita a Butler também. As relações de causa-consequência, ação-reação, são compreensões humanas, de repetições imitativas de um original inexistente. Por isso não faz sentido procurar, por exemplo, a origem do desejo enquanto algo fixo desde sempre, desde quando o mundo é mundo. Né? O desejo é algo mutável, como a natureza. Né? Se Darwin e Lavoisier já mostraram que as coisas mudam e se transformam, né? Sempre que voltamos e olhamos algo que talvez seja de onde tivemos, né, de onde tivemos nossa origem, perguntamos, e de onde vem isso? Né? O que nos obriga sempre a voltar ainda mais. Até quando não temos mais o que ver e ouvir? E aí, alguns casos vão falar, Deus quis, né? Para simplificar. Vamos parar por aqui, né? Porque a gente não tem mais como alcançar a origem, o primeiro, né? Daí que a Butler diz, né, e veremos com mais detalhe no capítulo 3, em junho, que o original nada mais é que uma paródia da ideia do natural e do original. Né? Então, os próprios fatos que a ciência diz descrever, na verdade, são repetições de ações sem um sujeito por trás que se mantiveram existentes e resistentes. Né? Então, o objetivo da Butler, portanto, não é desmerecer a heterossexualidade e o homem, né? E nem trocar o falocentrismo e a heterossexualidade por outra relação de poder. O seu objetivo é desmascarar a ideia de naturalidade que está por trás desses discursos. É o que ela diz na página 57, a citação está aí. Né? A unidade, né, entre aspas, do gênero é o efeito de uma prática reguladora que busca uniformizar a identidade do gênero por via da heterossexualidade compulsória. Né? Então, ao nomear as práticas por heterossexualidade, homossexualidade, bissexualidade, por exemplo, não só observamos que há ambiguidades e incoerências nelas e entre elas, né?
e mais que isso, né, que nessas ambiguidades e incoerências são suprimidas e redescritas a fim de manter os binarismos masculino e feminino, mas também essas configurações culturais, né, de que a confusão de gênero operam como lugares de intervenção, de denúncia e deslocamento dessas repetições. A força da prática reguladora é restringir os significados relativos de heterossexualidade, homossexualidade e bissexualidade por meio de um aparelho de reprodução que exclui, né? Esse é o grande problema, é isso que a Butler está querendo mostrar. Vocês estão percebendo que, ao falar sobre homossexualidade, bissexualidade, heterossexualidade, há uma exclusão mais do que uma inclusão, né? Porque a inclusão precisa de uma intenção. A pessoa, pelo menos no nosso contexto democrático, né, de entrar, né, de se incluir, né, de fazer parte daquele lugar. E, na verdade, esses termos, né, a força dessa prática, né, de reguladora é de restringir para excluir. E é pela repetição que os significados estão fadados a persistirem. É o caso das sexualidades, né? Que não é diferente, porque são mecanismos da reprodução cultural das identidades, né? Aí que a Butler questiona, no outro slide, por favor. Ela vai questionar, então, que tipo de repetição subversiva, perdão, poderia questionar a própria prática reguladora da identidade. Vejam, o que a Butler questiona é a prática reguladora da identidade e não a repetição. Tá? Ela quer pensar em repetições que subvertam, que afundem a prática reguladora das identidades. Ela não quer afundar, ela não quer terminar, ela não quer extinguir a matriz heterossexual. É uma outra questão, tá? Ela entende que não há recurso a uma pessoa, a um sexo e a uma sexualidade que escapa da matriz de poder e nem das relações discursivas que produzem e regulam a inteligibilidade desses conceitos de pessoa, sexo e sexualidade para nós. Até mesmo as ciências biológicas, especialmente no século XIX, geraram ficções categóricas e controladoras sobre o sexo, gênero e sexualidade. Um exemplo, para mim, no mínimo, é curioso, é o que o historiador estadunidense Thomas Laqueur encontrou sobre a masturbação em documentos médicos do século XIX. Em um se dizia que a masturbação se encontra fora da economia natural, não porque seja antinatural no sentido cristão tradicional, né, de ser um atentado contra o propósito natural de um ato sexual, mas porque o desejo, né, que motiva a masturbação é quase o oposto do natural. Ela é artificial, é quimérica, né? É uma indústria artesanal do desejo regulado, né? Desregulado, né? Que produz tanto a falta quanto sua perversa satisfação. Faltava, né, diziam alguns documentos, a motivação por um objeto real, né, um real objeto de desejo. Ou seja, a fantasia era preocupante. O problema para a medicina, de certa forma, nesse momento, no século XIX, né, o problema era mais a questão da fantasia, entende? Por usar a fantasia, não era um encontro real, né? Não era um encontro de dois corpos, né? Além disso, né, por ser entendido como sexo solitário, né, e mesmo quando não era privado, quer dizer, masturbação em grupo, por exemplo, a prática da masturbação era entendida como contra-social, né, e levava à perversão. Trata-se, portanto, de uma transgressão primitiva para eles. Inevitável, sedutora, inclusive viciante e fácil.
né? Então, a construção da péssima imagem da masturbação rende até hoje, né, até os dias de hoje, frases ou entendimentos como, no caso dos meninos, tá? Masturbar dá pelo na mão, ou deixa ela amarela, né? Faz crescer espinha, né? Olha só, como tá, é um controle, vamos dizer assim, que cai no lugar comum, né? A mesma coisa com os vibradores para as mulheres, né? Exatamente, Maria Carolina. Exatamente. E para meninas, né, para as meninas, para as mulheres, especificamente, tinha uma outra questão que era uma questão de higiene, né? Como ela tinha que colocar o dedo ou alguma outra coisa dentro do corpo, tá levando sujeira, né? Olha como é essa construção, né? E aí as mães vão dizer para as meninas: não toque aí, porque seu dedo é sujo, ou porque esse lugar é sujo, né? Tanto é que a gente costuma aprende a lavar a mão depois de usar os órgãos, não antes. Olha só que coisa interessante, né? Essa construção que se faz sobre essa parte do corpo, né? E não, a gente não pode deixar isso simplesmente, vamos dizer assim, a cargo de um conhecimento generalizado, né? Que é o que que se dá também, né? Um lugar comum sobre o sexo, o gênero e a sexualidade, como se fossem umas categorias fechadas, né? E inclusive a construção, ela é toda historicamente determinada, até onde a gente consegue, obviamente, ter acesso a arquivos sobre isso, né? Enfim, deixa eu ver um comentário. Isso, tem a questão da histeria, né? Não só uma questão moral ou com consequências na área de saúde, mas se pensava que essa mulher que se masturba e, portanto, tem seus desejos sexuais, ela é desequilibrada psicologicamente. Uhum, exatamente. E o sexo não só ele é algo que falta para essas mulheres, como é a solução para alguns problemas, vamos dizer assim, ou o que se entende por problema, que é o caso do estupro em massa de lésbicas, né? Como se fosse a solução. Ela é lésbica porque ela não teve uma relação sexual que lhe trouxesse prazer, por exemplo, né? Ou isso é falta de pênis, é falta de sexo, né? Olha como essa construção, ela de certa forma, ela recebeu um aval, né? Ela recebeu uma contribuição discursiva da medicina, dos estudos médicos, né? Isso é um senso comum. Muitas vezes a mulher está irritada e o argumento que as pessoas usam isso é falta de pau. Uhum, exatamente. Exatamente. E também, por outro lado, existem outras questões que as mulheres usam também como argumento para si, né? Eu não estou dizendo que por eu não... o que eu vou dizer agora não significa que eu esteja generalizando todos os casos, né? Todos os casos sejam dessa forma, mesmo porque eu nunca passei por isso, por não ter um corpo, né? O corpo, inclusive, um corpo hormonal, um corpo historicamente marcado também por outras questões, né? Por essas questões de expectativas, inclusive por mulheres. Mas a justificativa para grande parte das coisas pelo TPM é uma outra questão também, né? É, é lógico que há um inchaço nos seios, né? Por exemplo, e aí, às vezes, para pegar, né? Para morder, dói mais, etc, etc, né? Tem um desconforto, mas usar isso como justificativa para algumas coisas, isso é uma construção discursiva, histórica e humana, entende? É isso que eu estou querendo dizer, né?
E aí, obviamente, social, né? As mulheres vão justificar o que elas querem, o que não querem, também a partir desse corpo biológico, tá? Desse corpo hormonal delas, tá? Mas, enfim, voltando aqui, né? Se as ficções reguladoras do sexo e do gênero são, elas próprias, lugares de significado multiplamente contestado, então a própria multiplicidade de sua construção oferece a possibilidade de uma ruptura de sua postulação unívoca. Veja que interessante também essa outra parte da Butler, né? O que ela está querendo dizer, né? Que compreender as regulações do sexo e do gênero como ficções, né? Quer dizer, como elaborações imaginárias, como produções humanas pela linguagem, já é um começo para pensá-las como passíveis de ruptura, porque não possuem um único significado e uma única interpretação. São, portanto, ambíguos. Outra partezinha também que a Butler fala aí, que a gente destaca, né, é que ser de um gênero é um efeito objeto de uma investigação genealógica que mapeia os parâmetros políticos de sua construção no modo da ontologia. Né? Vejam, a Butler ela começa a mostrar as falhas da linguagem humana nessa citação. Né? Não há um verbo que seja suficiente para apresentar o gênero como efeito. Né? O verbo ser, né, na língua portuguesa, pelo menos, né, nos traz à mente, ou pelo menos costuma nos trazer à mente, a ideia de característica intrínseca e real, né? Normalmente imutável. E é assim que refletimos sobre a nossa ontologia, né, sobre nossas propriedades mais gerais. O caminho que a Butler quer seguir é o da genealogia da ontologia do gênero, ou seja, ela quer compreender a produção discursiva da plausibilidade das relações binárias, incluindo a ideia de que construído é sinônimo de ilusão e artificial. Ela está querendo desfazer essa ideia, né? E que, por isso, né, o construído se opõe a real e autêntico. Né? O que ela quer sugerir o que ela quer, na verdade, é sugerir que algumas configurações culturais do gênero assumem o lugar do dito real, né? Porque, como eu comentei antes, o real é aquilo que não é simbolizado, ele escapa, né? O gênero, nesse sentido, ele assume o lugar de um dito real, né? E consolidam e incrementam sua hegemonia por meio de uma autonaturalização apta e bem-sucedida. Né? E aí, por isso que a Butler, para finalizar esse capítulo, ela propõe a seguinte definição para gênero. Passe para mim, por favor, Júlia. Isso. Então, ela diz o seguinte na página 59. O gênero é a estilização repetida do corpo, um conjunto de atos repetidos no interior de uma estrutura reguladora altamente rígida, a qual se cristaliza no tempo para produzir a aparência de uma substância, de uma classe natural de ser. Com relação a essa palavra substância, né, o Vicente também comentou no tópico 5, né, desse capítulo. Né? Então, aqui está resumida a compreensão de Butler sobre o gênero. É a estilização, que é isso, né? É a representação simbólica repetida do corpo. Né? Se o corpo se apresenta de outra forma, não pode ser representado simbolicamente por nós enquanto gênero. Né? E como sexo sempre foi gênero, se não tiver um sexo, não pode ser compreendido pela matriz de inteligibilidade do gênero, como é o caso da Herculine, ou Herculano, não sei como é que fala o nome da personagem também, né? Da hermafrodita, né? Que o Foucault estudou. Na verdade, até sugiro, né? A leitura do livro do Foucault, Herculine, Barban, eu esqueci o título completo. É um livro que não tem, está esgotado, você não consegue encontrar a publicação dele mais em português, mas
tem em PDF na internet, né? E aí esse não tem problema, porque ele já está esgotado mesmo, não tem como você conseguir. Mas é interessante porque o que o Foucault faz nesse livro é simplesmente reunir o diário, né, de Herculine e fazer se não me engano, é um prefácio que ele faz e coloca no final os documentos médicos né, de Herculine. É super interessante ver como que essa questão do registro a partir de vários gêneros textuais, né, praticamente uma autobiografia, né, se a gente pegar os textos do diário, os textos médicos e, principalmente, os comentários iniciais, agora não sei se é inicial ou final mesmo, do Foucault, sobre o mesmo fenômeno, vamos dizer assim, né? Mas por pontos de vista diferentes, né? Então, olha só, como é complicado entender, né, esse ser que tem os dois órgãos, né? Ele foge, né? Herculino foge da matriz de inteligibilidade do gênero, né? Então, mais que uma substância, é um conjunto de atos repetidos dentro dessa matriz de inteligibilidade que regula de forma bastante rígida, né? O normal é ter um sexo. Herculine precisa escolher um dos dois para se adequar ao destino cultural, para se adequar à representação simbólica, à linguagem, né? E entrar na ordem humana das expectativas, inclusive do que é natural, né? O sexo não é a verdade para a linguagem, né? Assim como o comportamento também não é, né? O sexo é um dos atos repetidos que compõem o que Butler entende por gênero, né? Sexo é um ato de nomear o natural, o dado, né? Mas é ficcional, porque ele é, entre aspas, né, nesse espaço e tempo, né? Ele não é desde sempre e não é para sempre, né? Ele é uma aparência de fixidez, né? Uma aparência de natural. Assim como a linguagem não pode simplesmente, ao ser proferida, fazer com que um átomo passe a existir fora da linguagem, ou uma porta se abrir, como abre-te sésamo, né? Quer dizer, a linguagem ela não pode, né, fazer isso, né, construir isso no que a gente chama de real, né? E também não consegue fazer com que a natureza estacione em algum lugar. Mas é o que ela faz ao presentificar para o momento da enunciação. Ela fixa, né? Por isso é complicado definir algo quando se sabe que esse algo se modifica, né? Inclusive naquilo que entendemos como sua base, sua estrutura. É isso que Butler quer fazer em problemas de gênero. Ela quer refletir a possibilidade de subverter e deslocar as noções naturalizadas e reificadas, ou seja, coisificadas, paralisadas, tornadas estáticas, né, do gênero, que dão suporte à hegemonia masculina e ao poder heterossexista. Ela quer criar problemas de gênero, mas por meio de estratégias que representem um além utópico, e não da mobilização, da confusão subversiva e da proliferação das categorias constitutivas que procuram manter o gênero em seu lugar, né? Ela quer, na verdade, problematizar, provocar e excitar com e pela linguagem, né? Então, a gente viu nesses dois encontros de abril a Butler problematizando o feminismo, né? Nos próximos dois encontros, nós vamos ver a Butler caçando problemas com a psicanálise, né? Não percam as cenas dos próximos capítulos.